Olha, Salvador Bahia Airport, integrante da rede Vancy Airports, se destaca como o aeroporto da região Nordeste que mais recebeu pessoas oriundas de aeroportos fora do país. Estamos falando aqui do Aeroporto Internacional de Salvador. De janeiro a agosto deste ano, houve um aumento de 78% no tráfego de passageiros internacionais em comparação aos números do ano passado, o que totalizou mais de 185 mil pessoas com isso. Pois é, o aeroporto de Salvador passa a ser o 8º maior do país em movimentação de passageiros em voos internacionais. A gente está aqui com o gerente de negócios aéreos da Vancy Airports, Marcos Campos, nosso convidado no Isso é Bahia. Desde já, muito obrigado, Marcos, por aceitar nosso convite. Seja bem-vindo, bom dia, tudo bom? Bom dia, muito obrigado. É uma boa fase essa do Aeroporto Internacional de Salvador. A Vancy já está à frente do aeroporto tem um bom tempo. De fato, são números para comemorar. O que mais vocês projetam para daqui para frente? Olha, Jefferson, bom dia a todos. A gente tem observado, inclusive em relação aos novos voos, às novas companhias aéreas, uma resposta muito positiva da demanda. Então, a gente vê desde o ano passado, olhando a demanda de turistas do Uruguai, a gente teve um crescimento de mais de 100% na chegada de uruguaios aqui em Salvador. Da mesma maneira, os argentinos, a gente está entrando agora muito próximos da alta temporada, né? E a Aerolíneas Argentinas, que é uma das empresas que opera voos para Buenos Aires, ela ampliou a aeronave. Inicialmente seria uma aeronave para 176 passageiros e vai ser uma aeronave para 272 passageiros, o maior avião da empresa. Então, isso mostra que os turistas internacionais estão querendo viajar, estão escolhendo a Bahia. Então, isso é uma ótima notícia para o aeroporto e justifica um pouco os números que nós temos tido, acima, inclusive, dos nossos principais concorrentes no Nordeste, Recife e Fortaleza. Recentemente, a gente falou do esforço do governo do estado de projetar a Bahia no mercado europeu, participando de eventos de turismo lá na Europa, exatamente com o objetivo de captar novos turistas, novos voos que partam lá da Europa. Até que ponto a gestão do aeroporto internacional, no caso da Vancy Airports, interfere nessas tratativas, nessas negociações? O aeroporto internacional de Salvador, falo a gestão do aeroporto, ela participa dessas investidas no sentido de captar novos voos, novos negócios para cá? Veja, a concessionária que administra o aeroporto de Salvador é a maior empresa privada na gestão de aeroportos do mundo. Então, já são mais de 70 aeroportos. Isso faz com que a gente tenha um relacionamento com companhias aéreas de todo o mundo. Então, inclusive, no próximo mês, nós vamos participar de um evento internacional, que é o principal evento internacional na negociação entre aeroportos e companhias aéreas na Turquia. E a gente vai estar lá apresentando Salvador, ou seja, Salvador vai estar na vitrine. E esse relacionamento com a Secretaria de Turismo é um relacionamento constante, porque a gente precisa da negociação comercial e a concessionária dá incentivo para novos voos, para essas companhias aéreas que queiram operar em Salvador, mas, por outro lado, vem a questão do marketing, da promoção que é feito pela Secretaria de Turismo, de forma a dar visibilidade para as pessoas em todo o mundo do que é que a Bahia tem. Isso precisa chegar para eles e a gente tem trabalhado com a Secretaria de Turismo. É claro que a capacidade operacional do aeroporto aí importa muito, por exemplo, para a atração de voos internacionais e disputar com outros destinos aqui do Nordeste. Você falou de Recife e Fortaleza principalmente, né? A possibilidade de conexões a partir daqui para outros destinos, dentro da própria Bahia e outros destinos no Brasil. Nesse ponto, o aeroporto de Salvador é competitivo, ou seja, daqui, o turista que chega ao Brasil por Salvador, ele encontra facilidade para buscar outros destinos? Isso se deu principalmente depois da reforma. Então, vocês que são usuários do aeroporto, aquela nova área que foi criada com novos portões de embarque, né, que é o Pier Sul, tudo isso permitiu que a gente consiga processar mais voos e mais passageiros, inclusive de forma simultânea. A gente tem um investimento grande da empresa Gol aqui em Salvador, a gente tem um hub deles, em alguma medida eles substituíram Fortaleza por Salvador, até porque Salvador tem uma localização estratégica muito boa,
Nós estamos a menos de 2 horas em avião das principais cidades brasileiras. São Paulo, Recife, Belo Horizonte, Fortaleza, Brasília, Rio de Janeiro. Então isso é quando a gente olha que um voo ele tem custo, e principalmente custo de combustível, é algo extremamente atrativo. E inclusive em relação à Europa, nós estamos 15% mais próximos da Europa que o Rio de Janeiro. Então ter essa conectividade doméstica é um fator interessante para a atração de voos internacionais, porque chega aqui e pode distribuir para outros lugares. Nessa lógica, à medida que a Embratur está estudando de permitir, me escapa agora o termo em inglês que se refere a isso, é quando você tem uma escala, digamos, um turista está vindo e vai para Brasília e passa aqui por Salvador, por hipótese, né? Se era só uma escala, ele não podia desembarcar. Agora ele vai poder também, nessas escalas, desembarcar sem precisar pagar uma tarifa a mais. Isso conta a nosso favor? Isso contaria sim a favor. E eu vou dar um exemplo prático. Um turista europeu, quando vem ao Brasil, considerando que o nosso país é um país distante, né, da região europeia, ele normalmente não vem só visitar Salvador. Ele quer visitar a Amazônia, ele quer visitar Foz do Iguaçu, e geralmente ele quer terminar na praia. Então, esse tipo de política que está sendo discutida vai permitir, potencialmente, que a gente tenha um Salvador-Manaus que hoje não existe direto. Sim, perfeito. Então, você consegue congregar, né, num país continental como o nosso, mais opções de voos. Quem está querendo ir para a região amazônica, chegando para o Salvador, pode parar aqui na ida ou na volta. Exato. Ainda que não seja por São Paulo vai ser já um limitador, né? O que existe de concreto, Marcos, de cenário para o aeroporto de Salvador a curto prazo? Eu falo em relação a novos voos que estão para surgir. O que já tem definido aí? Veja, nós tivemos o melhor agosto dos últimos 5 anos em número de passageiros, inclusive comparando com 2018, 2019, antes da pandemia, e a gente está numa linha de ter o melhor setembro também dos últimos 5 anos. Ou seja, o aeroporto está aquecido. Os voos que nós temos estão cheios. Então, a gente espera um verão muito positivo. Todas as companhias aéreas que operam em Salvador cresceram capacidade. Lisboa vai ser diário a partir de outubro. A Air Europa está aumentando o voo para Madrid também na alta temporada. A Gol aumentando Buenos Aires. Então, se há crescimento é porque a demanda está respondendo e as pessoas estão querendo viajar. Apesar das tarifas estarem nas alturas, também ainda não caíram os preços, né? Imagina quando caíram. E realmente a gente não sabe, porque com um barril do petróleo a quase $100, vai ser difícil esperar uma redução expressiva. Né? Agora, esse aumento no número de voos é só na alta estação? Terminada a alta estação, esse número diminui? Naturalmente, janeiro e fevereiro são meses mais... Se a gente analisa o mapa do aeroporto, é principalmente janeiro, julho é um mês muito positivo, dezembro, fevereiro, a gente tem meses de baixa, mas mesmo agora, agosto e setembro, que é um período mais de baixa, a gente está tendo os melhores números dos últimos 5 anos. E como a gente vê as empresas aéreas anunciando novos voos, especialmente agora na alta estação, significa que existe uma capacidade, digamos, ociosa do aeroporto. Ele teria condições de receber muito mais voos, não é? Qual é essa capacidade do aeroporto? A capacidade anual de 15 milhões de passageiros. Né? Mede-se pela quantidade de passageiros. De passageiros. Não é isso? Capacidade de 15 milhões. Hoje a gente ali está entre 7 e 8 milhões. Ou seja, tem muita capacidade. Já muito tivemos chão 10 pela milhões, frente. já batimos na casa dos 10 milhões. Em 2012 chegamos a ter mais de 9 milhões. Quer dizer que não se recuperou ainda o ápice que já se teve no passado. Nem em Salvador, nem nos aeroportos do país. Mas isso ainda por conta do impacto da pandemia? Isso por conta, sobretudo, da crise que a gente teve em 2015, pós-Copa do Mundo. Crise econômica de 2016, o processo do impeachment, desde então, né, toda aquela questão greve de caminhoneiro, aí veio pandemia. Ou seja, a gente teve uma onda de fatores negativos e desde então a gente não alcançou o pico ali de 2012, 2013, 2014, que já chegou a mais de 9 milhões de passageiros. Você acha que não por acaso era uma época que a gente tinha uma situação no país de pleno emprego, né? Taxa de desemprego muito baixa, renda média alta, a inflação querendo voltar, mas ainda em patamar. Um momento bom, mas foi o
último estágio, digamos assim, daquele momento bom, daqueles 10 anos, 12 anos de boom econômico. Né? É que foi exatamente a primeira década, né, desse milênio agora, do governo Lula, o primeiro mandato e o segundo, foi o período em que a aviação mais cresceu, né? Então depois veio essa onda econômica, porque a aviação e a economia estão diretamente relacionadas. Tanto em relação ao aspecto de custo, porque preço está relacionado a custo, quanto ao aspecto da possibilidade das pessoas viajarem. Ou seja, de existir, de fato, uma demanda de gente podendo viajar de avião, né? Exatamente. Existe um otimismo no mercado no sentido de resgatar esses períodos mais áureos da aviação aqui no Brasil? O momento é muito favorável, mas a gente vive num país muito volátil, né? De altos e baixos. Se o cenário continuar favorável, otimista, nós acreditamos que 2024 vai ser um excelente ano. Quando você fala cenário favorável, otimista, levando em conta o que exatamente? Levando em conta a economia, as condições macroeconômicas e políticas. Agora, o Ernesto levantou a questão do preço, né? O preço das passagens. Isso, de certa forma, não inibe também a procura de passageiros por voos? Porque hoje está caro voar, não é, pelo Brasil? Está caro. Tá caro. Sem dúvida, com passagens mais baratas, a gente teria hoje pessoas que não conseguem, às vezes até muda para o modal, né, a opção de ônibus, modal rodoviário, porque as passagens estão baratas, porque as passagens estão caras. A gente sempre aconselha as pessoas, na medida do possível, a flexibilidade, ou seja, observar, se você é muito estrito na necessidade de viajar na sexta-feira à tarde, ou seja, isso já vai ali te limitar a ter uma passagem barata, porque de repente você tem uma promoção na madrugada da sexta, né? E outra questão é planejamento. Então, se você consegue se organizar para uma viagem em fevereiro, em março, de repente ali pesquisando, você pode encontrar alguma coisa interessante. Agora, viagens de curto prazo, a tendência é que realmente sejam preços mais salgados. Hoje, Dia Mundial do Turismo, bons ventos, então, na direção da Bahia. Para a gente fechar o papo, você vislumbra, de fato, um cenário positivo aí a curto, médio prazo? Veja, a vocação da Bahia é turismo, né? É uma terra abençoada. Então, eu acho que com investimento, novas redes hoteleiras chegando e o trabalho que a gente tem feito para atrair mais companhias aéreas, eu acho que a gente tem que ser mais do que otimistas. Maravilha, otimismo sempre é bom, não é, Marcos? Marcos Campos, gerente de negócios aéreos da Avanci Airports. Muito obrigado. Muito obrigado. Sucesso. A gente torce para que esses ventos soprem, de fato, da melhor forma possível. Legal, Marcos. Muito obrigado. Um abraço. Até uma próxima. Então. Um abraço a você e a todos os seus ouvintes. Obrigado. 8h49 na Tarde FM.